Olá, meus caros, aqui é o Tape 60 de volta ao quadro Sexta-feira do Terror. E como eu já comentei sobre filmes de monstros gigantescos, répteis, insetos e todo relacionado ao gênero do terror, de monstros e tudo mais, eu aqui vou comentar sobre o filme que começou tudo isso, né, ao lado do Godzilla, esse gênero de monstros gigantescos, répteis e tudo que eu já comentei aqui no canal, que é King Kong. E para isso eu selecionei a versão de 76, de 1976, do King Kong, que na minha opinião é a minha versão favorita, que é um filme americano de aventura com monstros do ano 76, produzido por Dino De Laurentiis e dirigido por John Guillermin. Ele é uma refilmagem modernizada do filme de 1933. Aí temos spoilers aqui e tudo mais, né? Ele é estrelado por Jeff Bridges, Charles Grodin e Jessica Lange em seu primeiro papel no cinema, e apresenta efeitos mecânicos de Carlo Halbad e efeitos de maquiagem de Rick Baker, de Um Lobisomem Americano em Londres, que também interpretou o personagem título. Olha só, o Rick Baker também interpretou o King Kong nessa versão de 76, esse remake. É o quinto filme da franquia King Kong. E o quinto filme porque o filme original de 1933, que apresentou pela primeira vez os efeitos, né, de animação, computadorizada e tudo mais, ele gerou alguns outros filmes, sequências posteriores que infelizmente hoje são tidos como bagaceiras da época lá, né? Mas enfim, deixando dentro do contexto. A ideia de fazer King Kong foi concebida por Michael S. Eisner, então executivo da ABC, em 74. Ele propôs a ideia separadamente ao CEO da Universal Pictures, Sidney Sheinberg, e o CEO da Paramount Pictures, Barry Diller. O produtor italiano Dino De Laurentiis rapidamente adquiriu os direitos do filme da RKO General e posteriormente contratou o roteirista de televisão Lorenzo Semple Jr. para escrever o roteiro. John Guillermin foi contratado como diretor e as filmagens duraram de janeiro e agosto de 76. Antes do lançamento do filme, a Universal Pictures processou Dino De Laurentiis e a RKO General alegando quebra de contrato e tentou desenvolver sua própria refilmagem de King Kong. Em resposta, Dino De Laurentiis e a RKO General entraram com reconvenções separadas contra a Universal Pictures, todas retiradas em janeiro de 76. O filme foi lançado em 17 de dezembro de 76, recebendo críticas mistas dos críticos de cinema, embora tenha sido um sucesso modesto de bilheteria. Ganhou um Oscar de melhor efeitos visuais não competitivo e também foi indicado a melhor fotografia e melhor som. Uma sequência titulada King Kong Lives, que também é muito boa, mas não é tão boa quanto o de 76, foi lançado em 1986, com Guillermin dirigindo novamente. Então também teve a direção de John Guillermin. A versão estendida do filme para a televisão. A NBC comprou os direitos de exibição do filme de De Laurentiis por 19,5 milhões, o maior valor que qualquer emissora já havia pago por um filme na época. Quando o King Kong estreou na televisão em 2 noites, em setembro de 78, cerca de 60 minutos de cenas extras foram inseridas para torná-lo mais longo, e algumas faixas musicais foram adicionadas ou substituídas. Além disso, para obter uma classificação indicativa mais baixa e adequada para a família, cenas abertamente violentas ou sexuais na versão para cinema foram reduzidas ou substituídas por tomadas menos explícitas, e todos os palavrões ou linguagem potencialmente ofensivas foram removidos. Outras transmissões da versão estendida ocorreram em novembro de 1980 e março de 1983. A versão cinematográfica do filme foi lançada inúmeras vezes em todo o mundo, em todos os formatos de vídeo doméstico conhecidos. Dos DVDs, apenas algumas edições europeias apresentam extras notáveis. Estes incluem um feature, apresentando o Making of de King Kong de 2005, que é aquele filme lá, do cara que dirigiu Fome Animal, enfim, esqueci até o nome do diretor, tão bosta o filme que não me interessa. E até cenas deletadas da versão estendida de 76 para a TV. Em 11 de maio de 2021, o filme foi lançado em Blu-ray nos Estados Unidos e Canadá, cortesia da marca Screen Factory, da Shot Factory. O lançamento inclui tanto a versão para o cinema quanto a versão estendida para a TV. Enfim,
Bom, lida aqui essas curiosidades sobre King Kong, refilmagem de 1976 do clássico de 1933. Posso dizer aqui que esse filme continua sendo a melhor versão do King Kong, na minha opinião. Como eu ressaltei aqui, o próprio Rick Baker, ele fez o papel de King Kong com todos aqueles efeitos de maquiagem, né, prótese e tudo mais, aquela captura, né, usando uma pessoa mesmo, não tem nada de efeito digital ali, embora que algumas cenas foram, né, obviamente utilizados um pouquinho de efeito digital ali, né? Mas era um cara ali, era um cara vestido um traje, né, de macaco, mas com todo aquele efeito de maquiagem, aquela forma expressiva que só o Rick Baker ele poderia conceber, já visto que ele fez história no filme O Último, o Lobisomem Americano em Londres, tá? Entendeu? E outra coisa que esse filme, eu acho que ele é muito, na minha opinião, ele é muito melhor do que a versão de 1933, porque hoje a versão de 33 não convence mais, na minha opinião, não convence mais do meu ponto de vista, mesmo sendo um dos primeiros filmes que utilizaram, né, computação gráfica lá, em branco e preto e tudo mais, e depois a gente teve também o Godzilla, o King Kong e o Godzilla foram os primeiros filmes de monstros, tá? Enfim, Godzilla lá do Japão ali, né? Mas eu acho que aquela versão de 33 não convence, porque quando a gente vê, na época eu vi esse filme da TV Cultura, não convence mais, fica muito ridículo. Aí quando você vê uma versão, né, mais assim, modificada, refilmada, né, para os anos 70, onde eles tinham realmente dedicação para o público, eles queriam de fato, né, progredir, né, isso que na minha opinião é o verdadeiro significado de progressão, né, você progredir de forma promissora mesmo, e eles tornaram o King Kong definitivamente um monstro, seja na expressão, na caracterização dele, fera, animal, até mesmo quando ele mostra aqueles tons mais de emoção, que é o próprio Rick Baker, né, ele interpretando, como também nos movimentos, né, do macaco, né, gigantesco, né. Como já disse aqui, também foram incluídas algumas cenas que a gente vê ali que eles usaram, né, algumas fotos ali de computação e tudo mais, computação, né, algo mais digital para a época lá dos anos 70, tá? Mas mesmo assim o filme, ele não só tem o King Kong, como também ele tem uma excelente construção, né, para uma refilmagem, né, do original de 33, porque a gente sente mais empatia pelo personagem do Jeff Bridges e da Jessica Lange do que dos personagens da versão de 33, que a gente sabe que teve importância, mas não, sabe, não convence, né? Não convence, sabe? Hoje mesmo não convence, tá? Então esse né, é um dos benefícios de você nascer no final da década de 70 e ver o que eles faziam com clássicos. Clássico, né, que é a versão de 33 não deixa de ser um clássico, né? Enfim, preto e branco ali. A gente vê o que eles faziam com os clássicos, eles estavam modernizando os clássicos, mas optando por essa progressão, né? Estavam progredindo ali, eles estavam dando um passo além, tá, do que a obra original já havia dado na época lá, né, quando começou a mostrar, né, monstros gigantescos no cinema, tá? Então é isso que torna King Kong de 76 um filme muito foda. Bom, a premissa é muito básica. Temos ali uma corporação, né, de petróleo, tá? Petrox, e essa corporação, eles estão ali, né, pegando navio, né, aí estão ali, né, vendo algumas atividades, eles acabam sabendo de algumas atividades meio estranhas numa ilha que ali abaixo, né, da ilha não só há petróleo, como também, né, há algo mais, né, e a gente sabe que nas histórias em quadrinhos atualmente, eles estão tentando fazer uma prequela do King Kong, mas na minha opinião, algumas vezes não dá certo, tá? Porque a premissa, né, de tanto que ela foi utilizada, até mesmo, né, lá após, né, após o filme de 2005, lá, Peter Jackson, o nome do diretor que dirigiu aquela versão meio genérica, totalmente genérica de 2005, mas depois do filme do Peter Jackson, né, o Kong, o Ilha da Caveira,
e todos os outros ali, eles utilizaram dessa premissa, Ilha da Caveira, que o Kong estava lá, o Kong era o rei dos monstros, aí o Kong versus Godzilla, o Kong versus não sei o que, aqueles dinossauros ali, enfim, né? Se tornou batida, mas aqui no King Kong 76 do John Guillermin, você vê que essa corporação, né, o Petrox, eles estão ali vendo que se passa na ilha, estão atrás de petróleo e de algo mais. Aí aparece o personagem do Jeff Bridges, que também tem uma grande atuação aqui, ele tem grande importância. Então o filme vai segurando a trama, tudo mais. Depois a gente é apresentado a personagem da Jessica Lange, lindíssima aqui do filme, tá? Fez história nesse filme, não tem como. A Jessica Lange é uma boa atriz, né? Ela depois, lá nos anos 90, ela protagonizou um papel na refilmagem de Cabo do Medo, Cape Fear, estrelada pelo Robert De Niro, tá? E o Nick Nolte, a Juliette Lewis, um elenco de grande peso, e tínhamos ali a Jessica Lange, bonitona, lindíssima, né? Enfim, é inquestionável a importância dela na indústria do cinema norte-americano, tá? No cinema em geral, né? Então, somos apresentados esses personagens, eles vão parar numa ilha, aí a ilha está sendo de certa forma protegida por uma tribo ali, e quando eles tentam ultrapassar aquela tribo, a tribo decide capturar, né, a personagem da Jessica Lange e oferecê-la ao Kong em um ritual de sacrifício. Aí que a gente é apresentado ao Kong, que temos ali na atuação o próprio Rick Baker. É muito, como eu já disse aqui, é muito foda o momento que o macaco aparece, né, gigantesco, mas até um momento que mostra ele gigantesco não é algo forçado, assim, né, que ele tem todo aquele estereótipo de monstro humano mesmo, sabe, humano, uma fera, mas ele é gigantesco, mas tem toda aquela expressão característica nas emoções, até mesmo quando ele se zanga, o Kong, a gente nota que é um monstro ali, não é algo forçado ou apenas um monstro gigantesco feito de computação gráfica e tudo mais, não, é praticamente quase uma pessoa, um animal, uma fera selvagem, um macaco gigantesco, né? Kong, o rei, né, do King Kong, né, King Kong, que é o rei ali. E outra coisa também, esse filme ele conta também com alguns duelos do Kong, tá? Temos até a versão estendida, onde esses duelos são apresentados de forma mais estendida, o Kong versus uma serpente gigantesca. E como eu já disse aqui, depois daquela versão do Peter Jackson, a versão genérica do Peter Jackson lá de 2005, isso foi utilizado várias vezes, o Kong contra monstros, mas virou muito assim, sabe? Ficou muito piegas. Outra coisa que eu quero ressaltar aqui, o King Kong também está acreditado em um filme de terror, tá? Porque na versão original de 33 já era acreditado como um filme de monstros gigantescos, então não deixa de ser um filme de terror, mas na maior parte do tempo ele é um filme de aventura, tá? E obviamente ele tem um final muito trágico, tá? Eu não vou contar aqui porque todo mundo já sabe o final de King Kong. Eu acho que até mesmo quem não é muito fã já sabe como termina, né, essa jornada no macaco gigantesco. Que de certa forma o Kong é capturado por essa corporação e trazido, né, para a cidade ali, né? Traz ele para a cidade para ele ser exposto, né? Fazer uma exposição do macaco e o responsável ali ganhar muito dinheiro, tá? Obviamente as coisas saem fora dos eixos, o King Kong se liberta ali, uma prisão até mesmo reforçada, ele quebra tudo ali e começa a causar o caos. Aí ele escala, né, o topo do edifício, como é que é? Empire, né? Enfim, né? O topo na verdade, o World Trade Center. Olha só, o World Trade Center, onde aconteceu aquele atentado terrorista ali, né? Todo mundo já sabe. Então ele escala o topo do World Trade Center, aí ele tem que lutar contra os helicópteros, a polícia e tudo mais. E aí vai acontecer uma tragédia que eu não preciso nem ressaltar aqui, tá? Bom, a trilha sonora também do filme é muito foda, é um filme muito foda, também acreditado no filme de terror, porque como já disse aqui, monstros gigantescos, e King Kong de 1976 de John Guillermin não poderia deixar de estar aqui, né, nesse quadro Sexta-feira do Terror, filme que até hoje as emissoras não estão exibindo muito. Eu acho que a Rede Brasil, e às vezes em alguns horários aleatórios ali, ela acaba exibindo, né? Mas quem tem o DVD e Blu-ray sabe que assistir esse filme em qualidade de HD mesmo, até mesmo em 4K, é uma experiência fenomenal e torna, né, a obra melhor do que ela já foi no caso dessa refilmagem do King Kong de 76, que é na verdade ela é a refilmagem da versão de 1933, beleza?
Vou ficando por aqui e aguarde que sexta-feira que vem falo de mais um filme aqui no quadro Sexta-feira do Terror. Um abraço a todos meus caros e valeu!